Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Horizonte Debate. E hoje vamos falar sobre os BRICS, o grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que completa 10 anos em 2018. Se o seu filhote vai fazer Enem ou se o seu sobrinho está aí por perto, chama ele para cá, porque o programa interessa diretamente tanto para você que quer se informar, quanto para esse pessoal que vai fazer a prova lá em novembro. Esse bloco dos BRICS representa mais de 40% da população mundial. Nos últimos anos, foram responsáveis por cerca de 55% do crescimento econômico, cenário no qual os países desenvolvidos contribuíram apenas com 20%. No plano político, os países dos BRICS estão cada vez mais próximos e apresentando atuações conjuntas. A China é o principal alvo do governo americano, mas o Brasil foi obrigado a aceitar cotas para exportação de aço para esse mercado dos Estados Unidos. Essa briga entre os gigantes da economia respinga em todo o planeta, principalmente em países exportadores como o Brasil. Você pode participar do programa, seu filhote, seu neto, seu sobrinho também, enviando a sua opinião no nosso WhatsApp, no número 31 99642 8473. Participe! Estão aqui conosco Rafael Mendes, graduado em Direito, operador de dólar e responsável pela geração de conteúdo da WM Manhattan, professor Leonardo Ramos, professor das Relações Internacionais daqui da PUC Minas. Senhores, professor Leonardo, o que são os BRICS? Que grupo é esse? É um grupo como o Mercosul, como a Nath Morta Alca? O que é o BRICS? Bom, primeiramente agradecer o convite, pessoalmente, em nome do Departamento de Relações Internacionais aqui da Universidade. O BRICS, na verdade, ele é uma... Enfim, você vai ter muitos nomes que vão ser dados, mas eu, no primeiro momento, acho que faz sentido a gente trabalhar a ideia de uma coalizão, na medida em que a gente pode pensar a ideia de um grupo informal. O que eu quero dizer com um grupo informal? O Mercosul tem um tratado constitutivo, a Organização Mundial do Comércio tem lá a sua sede, o Fundo Monetário Internacional, você tem um prédio lá que você consegue identificar, mas você tem alguns agrupamentos internacionais relevantes para a política internacional, como é o caso do BRICS, ou como é o caso do G7, que não tem uma sede, não tem um tratado constitutivo, você não consegue... É um agrupamento que, por uma série de interesses, vai se mantendo ao longo do tempo e que, por razões particulares desses agrupamentos, é mais interessante para os membros desse agrupamento que ele continue com esse grau de informalidade, porque se, por um lado, ele não tem um poder de obrigar o seu membro a fazer alguma coisa, por outro lado, ele tem uma flexibilidade maior de funcionamento e de incorporação de temas na agenda de discussão. E isso fica muito claro nesses 10 anos do BRICS, né? Então, basicamente, a gente pode dizer isso, um agrupamento informal de países que, num determinado contexto, né, pensando particularmente ali a crise de 2008, começam a ganhar uma importância extremamente significativa na ordem internacional e na economia política internacional. 2 já vinham com uma importância grande, que é o caso de China e Rússia, mas que agora, desse momento para frente, passam a se agrupar de uma maneira um pouco mais constante, embora informal, nesse sentido, buscando colocar suas demandas, seus desejos no âmbito internacional, nas negociações internacionais. Rafael, a última segunda-feira, publicação da última pesquisa eleitoral. Ao invés de ter um recolhimento desses números, o ex-presidente Lula, mesmo preso, tem um aumento nas intenções de voto. O dólar já vem sinalizando na última semana, em função da crise entre os americanos e os turcos, sinalizando alta. E aí, na terça-feira, hoje, consolidando isso para cima dos R$4. Os BRICS, essa união, essa coalizão que o professor Leonardo estava colocando aqui agora, ela ajuda o povo brasileiro, o telespectador que está ouvindo e vendo o programa agora? Eu acredito que é positivo, acredito que ajuda sim. Nessa última reunião que tiveram dos BRICS, foi até interessante a presença da Turquia, da Argentina, que são 2 países emergentes que viraram notícia nos últimos
2, 3 meses, a Argentina subindo a taxa de juros para 45%, a Turquia tendo uma desvalorização de 40% da sua moeda, numa situação bem complicada, e também os Estados Unidos ali forçando, deixando a situação um pouco mais complicada ainda para a Turquia. Eu acredito que ajuda na medida que cria alternativas. Por exemplo, a Argentina teve que recorrer ao FMI recentemente para tentar conter a evasão de divisas de lá. Então, olhando por esse cenário, criando uma alternativa para esses países emergentes e dando um certo empoderamento para eles, para sentar à mesa com os países mais desenvolvidos, eu acredito sim que é uma situação que alivia um pouco, principalmente o Brasil, com esse cenário de aversão ao risco e principalmente penalizando emergentes, o Brasil tendo uma eleição, e uma eleição incerta como a gente está, que a gente tem um candidato que é o líder das pesquisas, que nós não sabemos nem se poderá concorrer ainda, traz um certo alívio você ter uma saída que não seja recorrer a FMI, recorrer a investimentos de países mais evoluídos. Rafael, Leonardo, talvez seja o bordão que mais utilizei ao longo desse Horizonte de Debate, de Brecht, de que se você não entende de política, você não sabe de onde vem o preço do pão e nem da sola do seu sapato. Temos 2 especialistas para poder debater com a gente um tema que diz de 5 países que ocupam uma extensão territorial imensa, muita gente, e nós, inclusive. Participe conosco no 996428473. Envie as suas perguntas, o lugar de onde você está falando, em especial, como eu estou dizendo, dedicando esse programa para você que é estudante do Enem, para você que é estudante de Relações Internacionais, para a gente poder debater esse tema que é tão importante. Professor Leonardo, talvez o telespectador da TV Horizonte, que está lembrando lá das suas aulas de História, pensando lá o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e isso vira FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio. Sempre os atores principais desses contextos, Estados Unidos, União Europeia, Japão, depois de um certo tempo. O BRICS está tentando, no fundo, angariar músculos e estamina para poder lutar contra esses que são os que ditam os dados do joguinho de war do mundo hoje? Olha, eu colocaria nos seguintes termos, pelo menos se a gente pensar no contexto mais das últimas cúpulas, né? Fica cada vez mais explícito uma posição muito assertiva por parte da China. Dá para pensar, basicamente, acho que a partir da cúpula de Ufa, você tem ali um momento de bifurcação muito clara e que não é antagônica no âmbito do BRICS. Uma agenda na área de economia internacional, particularmente desenvolvimento internacional, liderada pela China, associada a esse banco do BRICS, arranjo de contingencial de reserva, e agora na última cúpula a discussão sobre Revolução 4.0, que é uma questão fundamental para a China nos últimos anos. A China tem inclusive um plano que chama China Manufacturing 2025, que é a ideia de que a China até 2025 entra na Revolução 4.0 e aí aí conseguiria essa ruptura para se tornar realmente um país desenvolvido. Esse é um plano muito importante para a China, e isso entra na agenda do BRICS agora. E do outro lado, uma agenda de segurança liderada pela Rússia, na medida em que ela é alijada dos processos ali no âmbito do G7 desde 2014, em função das questões com a Crimeia e aquelas tensões, ela é alijada nesse processo. Então, o BRICS vai ganhando força. Os céticos que existiam com relação ao BRICS, de que esses países é um junta-junta de gente que não tem muita coisa a ver, cada vez ele vai ganhando uma força em função desses interesses desses atores, particularmente desses dois, e mais particularmente do interesse chinês. Estados Unidos e União Europeia, Rafael, você acha que estão preocupados com esse contexto? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente tem os Estados Unidos sendo bem duro com a China, forçando. A gente está vendo uma guerra comercial se instaurando hoje e amanhã, inclusive, temos membros do governo chinês se reunindo com membros do governo americano para tentar dar cabo a essa guerra tarifária que pode prejudicar o crescimento global como um todo. Mas eu não sei se...
com medo, mas de certa forma minando. A gente tem os Estados Unidos aplicando sanções também sobre a Rússia, então a gente vê que, de certa forma, sempre que possível, eles tentam dar uma minada, principalmente após a entrada do Trump, que tem endurecido muito a retórica no cenário internacional como um todo. Não somente contra a China, mas nós vimos o Trump muito duro contra a União Europeia, contra o Brasil, na questão que você levantou sobre aço e alumínio. Então, assim, sem dúvida, quando você vê um grupo de emergentes subindo, as elites globais tendem a armar um pouco suas defesas para se conter. Professor Leonardo, para o telespectador do Horizonte Debate, bem curtinha a resposta, por favor. Inclusive, se animar. O BRICS pode mexer no emprego dele, ou para garanti-lo por um tempo, ou para, inclusive, arrumar, já que ele está desempregado? Olha, vamos pensar assim rapidamente. O Banco do BRICS, que agora vai ter uma sede na América Latina. Esse ano teve um projeto do Banco do BRICS no Brasil, se eu não estou enganado, ou dois. Mais ou menos, acho que tem uma negociação com a Petrobras, de um investimento pesado do Banco do BRICS para a revitalização de algumas coisas da Petrobras, e um conjunto com o Santander para a energia verde no Brasil. Então, isso para alguns setores pode ser interessante. E aí entra a política do governo Temer, que eu tenho minhas considerações a fazer, mas acho que a gente não tem tempo para fazer isso agora, posso voltar nisso depois. Não, vamos voltar no segundo bloco, que eu quero ouvir essas considerações do governo Temer. Tá bom, pode ser só... Tá. Vou só fechar o... Vamos para um pequeno intervalo. Até daqui a pouco.